Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui cheio, professor Eduardo, cheio de saudade, né? Vamos lá, pegando a apostila, hoje a gente finaliza a apostila de segundo bimestre, tá bom? Com um tema falando de um país bem bacana, bem bonito, que é o Canadá, né? E para isso, para a gente poder falar, né, com mais desenvoltura desse país, eu peço que você dê uma olhada na página 68 da apostila do segundo bimestre ainda, tá? Por causa de alguns feriados, a gente ficou um pouquinho para trás, mas tudo vai dar certo, tá? A gente tem o segundo semestre para acertar isso aí, mas é um assunto que a gente não poderia pular, até porque lá na frente a gente vai ter aí um vestibular, algumas questões de Enem, tudo, e você vai precisar desse conhecimento. Então vamos lá, pega a sua apostila, abre aí, dá um pause, abre sua apostila na página 68, depois volta aqui comigo. Foi? Então vamos lá. Canadá, ele é o segundo país em extensão territorial do mundo, então, são quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Entretanto, a sua população é uma população relativamente pequena, se comparando ao tamanho do país. Então, nós temos uma população de aproximadamente 37,6 milhões de habitantes, tá? Para vocês terem uma ideia, a região metropolitana de São Paulo tem 42 milhões de pessoas, estou falando de um estado brasileiro, então, ou seja, é maior, né? 7 milhões de pessoas a mais, 6 ou 7 milhões de pessoas a mais do que a população toda do Canadá, que é maior do que o Brasil, tá bom? Então a densidade demográfica, né? A quantidade de pessoas nesse país é muito pequena em relação ao tamanho. E aí você tem ainda a situação de você ter as pessoas concentradas nas faixas, algumas faixas específicas do país, na fronteira com os Estados Unidos, óbvio, logicamente, devido à interação econômica com esse grande país, né, com os Estados Unidos, e também relativo à atividade da mineração, também faz parte da cadeia econômica, né, do Canadá, uma importante atividade, a mineração. Então ali você tem a concentração maior de pessoas. Falando um pouquinho agora sobre o relevo, né, nós temos um relevo bem diversificado, porém de estrutura semelhante. Nós temos atividades geológicas, então em alguns lugares do Canadá, tá, não em todo o país, mas em alguns lugares você ainda tem formações ainda recentes. Então, a atividade vulcânica, a atividade geológica, terremotos, né? Mas isso não fica perto das zonas mais habitadas. Outro destaque interessante, o Canadá é o país do mundo com a maior quantidade de lagos, tá? Teoricamente, nós temos o Canadá na costa leste, né, e na costa oeste, são pontos mais altos. E no meio você tem uma grande planície. Então, o gelo derretido, né, dos altos relevos, né, dos planaltos, vão em direção ao centro, formando uma quantidade infinita de lagos, grandes lagos, pequenos lagos, tá? Mas o fato é que boa parte desses lagos passam também maior parte do ano congelado devido às altas latitudes, né? O Canadá ele está muito próximo, em algumas partes dele estão até mesmo na área do Ártico, do Círculo Polar Ártico, tá? Então você vai ter, isso explica também, né, a concentração de pessoas mais ao sul, né, próximo à fronteira dos Estados Unidos. E quanto mais a norte, mais frio. E quando eu falo de frio, é frio mesmo. Nesse friozinho que a gente fala aqui não. Tá? Em alguns lugares chega a temperaturas de menos 45 graus. Né? Com certeza o congelador da sua casa, que você olha lá cheio de gelo, não tem a temperatura mais baixa que menos 5. Isso se for um congelador novo. Um congelador mais um pouquinho mais antigo,
essa temperatura vai ser um pouquinho mais alta, né? Chegando a -1, -2. Um freezer industrial faz -18. Então, quer dizer, é uma temperatura que a gente não consegue, aqui no Brasil, a gente não consegue nem imaginar, né? -45 graus. Eu já vi algumas reportagens, né, falando sobre o Canadá, lugares frios assim, né? Não especificamente o Canadá, mas lugares que fazem tão frio como o Canadá. Dizem que você cospe antes do cuspe cair no chão e já virou gelo. Tamanha a temperatura baixa, né, que está envolvida ali. Tá bom? Gente, outra coisa importante, falar do texto aqui também. O Canadá, ele é um país pacífico, né? Ele recebe uma quantidade imensa de imigrantes, até devido à sua população ser muito baixa, tem uma taxa de crescimento vegetativo muito baixa, ou seja, os canadenses procriam pouco, né? Então ele precisa, né, receber imigrantes. E é um país sempre de portas abertas a receber as pessoas de bem. E até no livro lista aqui algumas profissões, falando um pouquinho sobre as profissões que o Canadá mais precisa, né? Eu, ao longo da vida, já vi várias vezes, né, propagandas, né, do governo canadense incentivando. Eu já tive alguns conhecidos, assim, não íntimos, né, mas conhecidos que foram para o Canadá. Já ouvi falar, é sempre um país muito legal. Se alguém aguenta a temperatura mais fria, né, muito frio, é sempre uma boa oportunidade econômica, em um país seguro, né? Muito bacana, multicultural, tá? Você tem devido a essa quantidade de imigrantes que você tem de todas as partes do mundo, então você tem indiano, você tem europeus, você tem chineses, né? Ucranianos, então acaba se tornando uma coisa bem legal, né? Tive uma professora que teve lá há um tempo, ela falou que assim, e os territórios são muito divididos mesmo, né? Diz que o povo indiano mora em determinado local, o povo europeu, né, ingleses, tem um determinado bairro deles, os franceses assim também, mas todos eles convivem muito bem. Mas aí diz que você vai cortando algumas cidades, né, os lugares do Canadá, você vai se ambientando, vendo que aquele lugar ali parece determinado país. É porque o núcleo, a colônia, né, de imigrantes, ela formou ali um povoado, então eles fazem daquele povoado um pedacinho do país deles, tá? O Canadá, ele tem 2 línguas oficiais, tá? O inglês e o francês, porque você tem essa divisão mesmo, né? Uma parte do Canadá foi colonizada pelos franceses, outra pelos ingleses, mas no final a colonização inglesa teve mais relevância, né? Mas eles continuam falando, são 2 línguas oficiais, eles falam inglês e francês, tá bom? Gente, aquele esquema de sempre, você já sabe, eu estou aqui do outro lado do telefone, a aula é remota, o professor está aqui o tempo todo para tirar sua dúvida. Façam a leitura do texto, tirem suas dúvidas com o professor, façam os exercícios de 1 a 5 no caderno e de 6 a 10 você pode marcar X aí no livro. Me mande as imagens, isso é importante, tá bom? Preferencialmente antes da aula acabar, para a gente pontuar você aí pela participação. Se você não conseguir, né, mandar um período de aula, a gente sabe que tem gente que não consegue, você me manda depois, tá? Entretanto, você vai ter uma defasagemzinha, uma diferençazinha na nota aí, para quem está fazendo a aula online, ao vivo aqui, para quem me entregou antes do gabarito. Depois que o professor posta o gabarito, você pode mandar o exercício, mas a gente vai ter uma pontuação um pouquinho menor pela sua participação. O importante é você aprender, o importante é você fazer exercício e escrever aí o necessário, tá bom? Grande beijo, até breve, se Deus quiser, a gente poder se ver, a gente poder estudar e estou aqui aguardando sua dúvida.